A agenda oficial do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, amanheceu hoje com uma série de reuniões que acenderam o sinal de alerta máximo em Brasília. Encontros com o embaixador americano e executivos de grandes bancos internacionais indicam que o governo dos Estados Unidos decidiu apertar o cerco financeiro. E a informação que corre nos bastidores é clara. A lista de sanções da Lei Magnitsky pode crescer a qualquer momento. E os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso estariam na mira da próxima rodada de punições. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com um olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. A gente precisa ir direto ao ponto e analisar a gravidade do que está acontecendo em Brasília hoje, porque a movimentação atípica no Banco Central não é apenas uma questão técnica ou econômica, ela é, na minha leitura, o reflexo direto de uma crise institucional que transbordou as nossas fronteiras e agora está sendo tratada como uma questão de segurança nacional pelos Estados Unidos. O que estamos vendo é o desdobramento prático, frio e calculado da promessa de Donald Trump de responder à altura ao que ele considera uma perseguição política no Brasil. Para entender o tamanho do problema, vamos dissecar a agenda do Gabriel Galípolo. Ele não acordou e decidiu tomar café com o embaixador americano interino, Gabriel Escobar, por acaso. Esse tipo de encontro, logo cedo, em um momento de tensão diplomática, é o que a gente chama de chamado para a realidade. O embaixador não foi lá para falar sobre a taxa de juros ou sobre a inflação. Ele foi lá, muito provavelmente, para entregar um recado. E o recado é que o sistema financeiro americano, que é o coração da economia global, não vai tolerar brincadeiras com as sanções da Lei Magnitsky. Logo depois dessa reunião com o representante diplomático, o Galípolo se reuniu com o presidente do Bank of America e outros executivos de peso. E em seguida, com o presidente da Mastercard e com o assistente do Conselho Regulatório americano. Vocês conseguem perceber o padrão. Não são reuniões aleatórias, são reuniões com os donos da chave do cofre global. São as pessoas que decidem quem pode e quem não pode transacionar em dólares, quem pode usar cartão de crédito internacional, quem pode manter contas no exterior. E por que eles estão reunidos com o presidente do Banco Central do Brasil? Porque o Brasil, ou melhor, algumas autoridades brasileiras, parecem estar testando a paciência do tio Sam. A gente viu o ministro Flávio Dino tentar, através de uma decisão judicial, proibir os bancos de cumprirem as sanções americanas aqui no Brasil. Ele quis criar uma espécie de escudo jurídico, dizendo que obedecer a uma lei estrangeira seria crime. Mas o que o Galípolo deve estar ouvindo nessas reuniões é o choque de realidade. Os americanos estão dizendo, olha, você pode ter a lei que quiser aí no Brasil, mas se os seus bancos quiserem continuar operando no nosso sistema, se quiserem continuar fazendo transferências internacionais, eles vão ter que seguir as nossas regras. E a nossa regra diz que quem está sancionado não opera. É o cheque mate financeiro. O Galípolo, que é um homem do mercado, sabe que não existe escolha. Se os bancos brasileiros, como o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, forem desconectados do sistema americano, a economia brasileira colapsa em questão de dias. Não haverá crédito, não haverá comércio sistemável e investimento, então ele está lá para ouvir o ultimato e provavelmente para tentar negociar algum tipo de saída honrosa ou pelo menos ganhar tempo. Mas a linguagem dos americanos, nesse momento, não é de negociação, é de imposição. E é aqui que entra a parte mais explosiva da história. As informações de bastidores trazidas pelo Paulo Figueiredo e outros analistas dão conta de que a pressão não é apenas para garantir que o ministro Alexandre de Moraes continue sancionado. A pressão é uma ameaça de expansão da lista. Os americanos sabem que o Moraes não age sozinho. Eles sabem que ele tem o suporte, ou pelo menos a conivência, de outros ministros do Supremo. E dois nomes aparecem com força nesse radar de possíveis novas sanções: Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Por que eles? O Gilmar Mendes é visto como o grande articulador político da corte. É o homem que dá as entrevistas, que vai aos jantares, que faz a ponte com o governo Lula. Ele tentou, recentemente, posar de valente, dizendo que as sanções não afetam a vida institucional do país. Mas essa bravata pode ter sido o seu maior erro. Ao minimizar a ação americana, ele pode ter se colocado na linha de tiro. Os americanos detestam ser desafiados ou diminuídos. E a resposta para a arrogância do Gilmar pode ser a inclusão do nome dele na lista da OFAC. Imagine o decano do STF, o homem que se acha intocável, tendo seus bens bloqueados e sendo proibido de entrar nos Estados Unidos. Seria o fim de sua carreira internacional. Já o ministro Barroso é um caso ainda mais curioso. Ele se aposentou recentemente, mas continua sendo uma figura central. E a gente sabe que ele tem uma vida muito ligada aos Estados Unidos, ele tem imóvel lá, ele gosta de dar palestras em universidades americanas. A perda do visto, que já aconteceu, foi um golpe duro. Mas a entrada na Lei Magnitsky seria a destruição total de seu patrimônio e de sua reputação no exterior. Ele, que gosta de dizer perdeu o mané, pode estar prestes a ouvir essa frase da boca do Departamento do Tesouro americano. A estratégia de Trump é clara, isolar. Ele quer criar um cordão sanitário em volta do Alexandre de Moraes. Ele quer que os outros ministros olhem para o lado e pensem, se eu continuar apoiando esse cara, eu vou afundar junto com ele. Eu vou perder meu dinheiro
minha liberdade de viajar, minha respeitabilidade. É uma tática de dividir para conquistar. E a reunião do Galípolo é a prova de que essa tática está sendo aplicada com força total. O governo americano está usando o sistema financeiro para mandar um recado que a diplomacia tradicional já não consegue mais entregar. E o que o governo Lula pode fazer? Praticamente nada. O Lula pode gritar em comícios, pode reclamar da soberania, pode tentar fazer discurso na ONU, mas contra a força do dólar e do sistema financeiro global não há discurso que resolva. O Galípolo sabe disso. Ele está lá nessas reuniões, provavelmente de cabeça baixa, ouvindo as exigências e tentando explicar o inexplicável. Tentando explicar por que o Brasil, que sempre foi um parceiro, agora decide proteger figuras que, aos olhos do mundo, estão violando direitos humanos e perseguindo opositores políticos. A situação é de uma fragilidade imensa. O nosso sistema bancário está refém de uma crise criada pelo judiciário. Os banqueiros estão em pânico. Eles não querem pagar a conta da irresponsabilidade de Brasília. Eles sabem que, se tiverem que escolher entre o Moraes e o mercado, eles vão escolher o mercado em um piscar de olhos. E essa escolha já está sendo feita. A gente viu a notícia de que a Coca-Cola levou um puxão de orelha por patrocinar um evento com o Moraes. Isso é o começo do boicote corporativo. As empresas, os bancos, os investidores vão começar a se afastar. Ninguém quer sua marca associada a um sancionado. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o estado das coisas no Brasil. Nós chegamos a um ponto onde a nossa soberania, que tanto é defendida da boca para fora, está sendo humilhada na prática, mas não pelos americanos. Ela está sendo humilhada pelos nossos próprios governantes e juízes, que com suas atitudes autoritárias nos colocaram nessa posição de vulnerabilidade. Quem nos expôs a esse tipo de pressão não foi o Trump. Foi quem decidiu prender inocentes, censurar a internet e ignorar a Constituição. A reação americana é apenas a consequência. A causa está aqui dentro. O medo que deve estar correndo nos corredores do STF hoje é palpável. Eles sabem que a lei Magnitsky não é brincadeira. Eles viram o que aconteceu com oligarcas russos, com autoridades venezuelanas. Eles sabem que, uma vez que você entra nessa lista, é muito difícil sair. É uma mancha que fica para sempre. E para homens que construíram suas carreiras baseadas na imagem de poder e prestígio, isso é a morte em vida. A possibilidade de vermos Gilmar Mendes e Barroso sancionados muda o patamar da crise. Não é mais sobre um ministro rebelde ou corajoso. É sobre a instituição inteira sendo colocada no banco dos réus internacional. É sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil sendo tratado como uma organização que abriga violadores de direitos. Isso é uma vergonha sem tamanho para o nosso país. Mas talvez seja a vergonha necessária para que a gente acorde. Para que as outras instituições, como o Senado, acordem e façam o que precisa ser feito. Se o Senado tivesse cumprido seu papel de fiscalizar o STF, de abrir os processos de impeachment quando os abusos começaram, a gente não estaria nessa situação. A gente não precisaria de uma potência estrangeira para nos dizer o que é certo e o que é errado. Mas a omissão interna gerou a intervenção externa. É triste, mas é a realidade. O vácuo de justiça que foi criado no Brasil está sendo preenchido pela justiça americana. E agora, o que vai acontecer? A agenda do Galípolo continua. Mais reuniões, mais cobrança. O cerco vai apertar. E a cada dia que passa sem uma solução, sem um recuo do STF, o risco de novas sanções aumenta. A surpresa que o Marco Rubio prometeu pode ser exatamente essa, a inclusão de novos nomes na lista. E se isso acontecer, o terremoto político em Brasília será de escala 9. A gente precisa ficar muito atento aos sinais. O silêncio de alguns ministros, a mudança de tom de outros, as viagens repentinas, tudo isso pode ser indício de que eles estão sentindo a água bater no pescoço. O sistema, que parecia tão sólido, está rachando. E a pressão financeira é a marreta que está abrindo essas rachaduras. O Brasil não merece passar por isso. O povo brasileiro, que é trabalhador e honesto, não merece pagar a conta da arrogância de seus líderes. Mas, infelizmente, estamos todos no mesmo barco. E se o capitão decide jogar o barco contra o iceberg, todos nós sofremos o impacto. A única esperança é que, diante do desastre iminente, alguém tenha a coragem de assumir o leme e mudar a rota. Mas olhando para o cenário atual, com um governo fraco e um judiciário soberbo, essa esperança parece pequena. A nossa parte como cidadãos é continuar observando, denunciando e não aceitando a normalização do absurdo. A gente não pode achar normal que o presidente do Banco Central tenha que passar o dia dando explicações para governos estrangeiros porque um juiz decidiu agir como ditador. Isso não é normal. Isso é o sintoma de um país doente. A lista negra de Trump pode crescer. E, se crescer, vai levar junto a pouca credibilidade que ainda restava ao nosso sistema de justiça. Gilmar e Barroso, que sempre se acharam acima de tudo, podem descobrir da pior maneira possível que, no mundo real, ninguém é intocável. E que a justiça, às vezes, vem de onde a gente menos espera. Nós vamos continuar acompanhando cada detalhe dessa agenda, cada movimento dos bancos, cada declaração de Washington, porque essa é a história que vai definir o nosso futuro. É a história de como um país gigante, com tudo para dar certo, se deixou levar por um caminho de autocracia que agora cobra o seu preço. E você, o que acha dessa movimentação toda?
Você acredita que o Gilmar e o Barroso serão os próximos? Você acha que o Banco Central vai conseguir segurar a pressão ou vai ter que ceder? Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante a gente trocar ideias e entender o que está acontecendo. Se você gostou dessa análise, se ela te ajudou a ver além das manchetes, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil precisa saber a verdade. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no Orgulho Soberano. Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente fala o que precisa ser dito. Um grande abraço e fiquem com Deus. A gente precisa aprofundar um pouco mais nessa questão dos bancos, porque ela é fundamental. O sistema bancário brasileiro é muito concentrado. 5 grandes bancos detêm a maior parte dos ativos. E todos eles, sem exceção, têm uma exposição gigantesca ao dólar. Eles captam recursos lá fora, eles têm investidores estrangeiros, eles participam de transações globais. A ideia de que eles poderiam, por patriotismo ou por medo do STF, ignorar uma ordem do Tesouro americano é, desculpem a franqueza, risível. Banqueiro não tem pátria, banqueiro tem balanço. Se o JP Morgan ou o Bank of America disserem para o Itaú ou para o Bradesco, olha, se vocês mantiverem a conta desse cidadão, a gente corta a linha de crédito de vocês, a conta do cidadão é encerrada em 5 minutos. Não tem discussão. Não tem recurso ao STF que resolva. Porque a decisão é privada, é de conformidade, é de risco. O risco de operar com um sancionado é tóxico. Contamina a instituição inteira. E é isso que o Galípolo deve estar ouvindo. Ele deve estar ouvindo que o risco Brasil aumentou. Que a insegurança jurídica criada pelas decisões monocráticas e, aos olhos deles, ilegais, está afugentando o capital. E que a teimosia em manter essas decisões vai custar caro. O Galípolo, que é um economista, entende os números. Ele sabe que o Brasil precisa de investimento estrangeiro para crescer, para rolar a dívida. Se a torneira fechar, a gente entra em recessão. A gente volta para a década perdida. Então, o que ele pode fazer? Ele pode voltar para o Lula e dizer a verdade. Dizer, presidente, a situação é insustentável. Ou o senhor conversa com a STF e pede para eles recuarem. Ou a economia vai para o buraco. Mas será que o Lula vai ouvir? Será que o Lula tem força para pedir algo ao STF hoje? Ou será que ele se tornou refém do monstro que ajudou a criar? Essa é a grande questão política do momento. A impressão que dá é que o governo está paralisado. Eles não sabem como reagir. Tentam minimizar, tentam fingir que não é nada demais, mas a agenda do Galípolo desmente essa tranquilidade. Se fosse nada demais, ele estaria cuidando da política monetária, não fazendo gerenciamento de crise com o embaixador americano. O fato de ele ter dedicado o dia inteiro a isso mostra o nível do incêndio. E a gente não pode esquecer do componente político nos Estados Unidos. Trump não está fazendo isso apenas por convicção. Ele está fazendo isso porque é popular na base dele. Combater a esquerda globalista, defender a liberdade de expressão, punir tiranos, tudo isso dá voto. Ele transformou o Brasil em um exemplo do que não fazer. E ele vai usar esse exemplo até o fim. Para ele, quanto mais duro ele for com o Brasil, melhor para sua imagem interna de líder forte. Então, não esperem piedade. Não esperem recuo por bom mocismo. A lógica é política e eleitoral. E o Gilmar Mendes e o Barroso? Eles são os alvos perfeitos para a próxima etapa. Eles representam a elite do judiciário, a velha guarda que dá o suporte intelectual e político para os abusos. Sancionar o Moraes foi o ataque à ponta da lança. Sancionar o Gilmar e o Barroso seria atacar o cérebro e a estrutura de proteção. Seria dizer que não adianta se esconder atrás de cargos ou de tempo de casa. Quem colabora paga. Imaginem o impacto simbólico de ver um ex-presidente do STF e o decano da corte sendo tratados como criminosos internacionais. Seria o fim da narrativa de que o Brasil tem instituições fortes e funcionais. Seria a prova de que as nossas instituições falharam tanto que o mundo precisou intervir. É humilhante, sim, mas é a realidade que a gente construiu ou que deixamos que construíssem para nós. A gente precisa também pensar no impacto que isso tem nas eleições de 2026. Se a economia afundar por causa das sanções, se o governo Lula se mostrar incapaz de resolver essa crise, a chance de uma vitória da direita aumenta exponencialmente. O povo não vai perdoar um governo que brigou com o mundo e trouxe a miséria para dentro de casa por causa de ideologia. O picanha e cerveja vai virar sanção e desemprego. Isso não ganha eleição. Por isso, o desespero do PT deve ser grande. Eles sabem que essa crise é uma bomba no colo deles. E eles não sabem como desarmar. A única forma de desarmar seria romper com o STF, seria apoiar a anistia, seria voltar para a normalidade democrática. Mas eles têm coragem para isso? Eles têm independência para isso? Ou estão tão amarrados aos seus pactos de poder que preferem afundar abraçados com o Moraes? Eu acredito que estamos vivendo os dias mais decisivos da nossa história recente. Cada movimento agora conta, cada reunião, cada declaração, cada silêncio. E a agenda do Galípolo foi um grito silencioso de que o tempo está acabando, o relógio está correndo. E o tic-tac que a gente ouvia por Moraes agora parece estar tocando para todo o sistema. A gente vai continuar aqui, vigilante. Não vamos deixar que essas notícias sejam abafadas ou distorcidas. A verdade é a nossa única arma. E a verdade é que o Brasil está em uma encruzilhada. De um lado, o caminho da teimosia, do confronto e do isolamento. Do outro, o caminho da razão, do recuo e da volta à normalidade. A escolha que as nossas autoridades fizerem nos próximos dias vai definir a vida de todos nós pelos próximos anos.
E você que está aí do outro lado tem um papel fundamental. Não se deixe enganar pelas narrativas fáceis. Busque a informação, entenda o que está em jogo. Converse com seus amigos, com sua família. Mostre para eles que a questão não é gostar ou não dos Estados Unidos, mas sim entender que ações têm consequência e que as ações dos nossos governantes estão colocando o nosso futuro em risco. A gente precisa de um Brasil soberano, sim, mas soberania não se constrói com bravatas ou com isolamento. Soberania se constrói com respeito às leis, com economia forte, com instituições que funcionam. E hoje, infelizmente, nós não temos nada disso. Temos um judiciário que legisla, um legislativo que se omite e um executivo que briga com a realidade. Mas eu tenho fé. Fé de que o Brasil é maior do que essa crise. Fé de que o nosso povo é resiliente e sabe, na hora certa, dar a resposta. E fé de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre prevalece. A lista negra pode crescer, as sanções podem vir, mas o Brasil vai sobreviver. E, quem sabe, sair dessa mais forte, mais consciente e mais livre. Então, vamos juntos, vamos acompanhar, vamos cobrar. E vamos torcer para que o bom senso, de alguma forma, encontre o caminho de volta para Brasil. Mas se não encontrar, que a justiça venha de onde vier, faça o seu trabalho. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. E compartilhe esse vídeo. Mande para aquele grupo da família, para os amigos do trabalho. Vamos espalhar a informação. O Brasil precisa de nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ainda sobre a questão do Gilmar Mendes, é interessante notar como a postura dele mudou ao longo do tempo. Ele que sempre foi o dono da bola, o homem que decidiu os rumos da política nos bastidores, agora parece acuado. As suas declarações públicas, que antes eram cheias de ironia e de certeza, agora soam defensiva. Ele está tentando convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas a linguagem corporal, a frequência das postagens, a necessidade de se justificar, tudo isso denota insegurança. E o Barroso, o iluminista, o homem que queria empurrar a história. Agora, ele vê a história o empurrando para o canto da sala. Perda do palco internacional deve ser dolorosa para o ego dele. Ele se via como um cidadão global, um jurista de renome. Agora, ele é visto como parte do problema, como um cúmplice do autoritarismo. A queda do pedestal é sempre a mais dolorosa. E não podemos esquecer do papel da imprensa nisso tudo. A grande mídia, que por tanto tempo protegeu e exaltou esses ministros, agora começa a dar sinais de constrangimento. Eles não podem ignorar as sanções americanas. Eles não podem fingir que o maior parceiro comercial do Brasil não está, na prática, chamando o nosso judiciário de ditadura. A narrativa deles está colapsando junto com o prestígio do STF. E a gente vê isso na cobertura tímida, nas manchetes escondidas, na tentativa de mudar de assunto. Mas o assunto é esse. E ele não vai embora tão cedo. A pressão sobre o Galípolo é, na verdade, uma pressão sobre todo o establishment. Os banqueiros, os industriais, os donos da mídia, todos eles estão sentindo calor. E são eles que, no final das contas, sustentam o sistema político. Se eles decidirem que o custo de manter o Moraes e seus aliados é alto demais, seu apoio vai sumir. E sem apoio da elite econômica, nenhum governo, nenhum tribunal se sustenta por muito tempo. É por isso que eu digo que a agenda do Galípolo é o fato mais importante da semana. Ela é o termômetro da crise real, aquela que envolve dinheiro e poder de verdade. E o termômetro está marcando febre alta. O paciente Brasil está doente. E o remédio amargo está sendo administrado de fora para dentro. Vamos ver se o corpo reage. Vamos ver se o sistema imunológico da nossa democracia, que são as nossas leis e a nossa Constituição, consegue expulsar o vírus do autoritarismo. Ou se vamos precisar de uma intervenção externa ainda mais forte para nos curar. De qualquer forma, o diagnóstico está feito. E a cura, dolorosa ou não, é inevitável. Continuem ligados aqui no canal. A gente vai trazer cada desdobramento dessa história, porque a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, e a gente vai atrás de cada um deles. Não vamos deixar nada passar. A verdade é o nosso compromisso. E a liberdade é o nosso objetivo. Obrigado por estarem com a gente nessa jornada. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos a voz que eles não conseguem calar. Até a próxima.